Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e lembrando que todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e todas as notícias aí que podem impactar o seu dia no cenário econômico, político Desculpa, e corporativo. Ao vivo é assim mesmo, né, galera? Desculpa aí. Lembrando aí, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas. Entre em um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe sempre antes das 7 horas da manhã o material desse vídeo aqui para você assistir ele gravado posteriormente e também todo esse material em PDF aí para você consultar a qualquer momento do seu dia. Olhando aí para o fechamento de mercado no dia de ontem, dia 14 de abril de 2021, tivemos mais um dia de alta nas bolsas de alta no índice Ibovespa, principalmente aí acompanhando os índices internacionais. Índice Ibovespa superando inclusive aquilo que se imaginava aí nos últimos dias, chegou aí aos 120 mil pontos, maior alta desde fevereiro, lembrando aí que lá no início do ano nós tivemos uma alta um pouco maior, chegando a 125 mil pontos, né? Mas desde fevereiro que não víamos o índice Ibovespa nesse nível. Com nova alta, os investidores aí principalmente estão de olho aí no balanço dos grandes bancos nos Estados Unidos, que apesar de não ter sido tão relevante para as ações norte-americanas, impacta diretamente e indiretamente as bolsas mundiais. Por aqui, os investidores ficam de olho aí no orçamento 2021, que ainda pode contar com o auxílio da PEC, lá que o ministro Paulo Guedes propôs, tirando os gastos aí da pandemia, Pronamp, BEM e outros gastos aí de combate à pandemia, orçamento direto, e isso daria espaço aí para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, assim como nós já falamos no dia de ontem. O pessoal ainda ficou de olho, os investidores, na entrevista do presidente do Banco Central, o Campos Neto, que diz estar atento às oscilações do câmbio, lembrando que recentemente aí o Banco Central recebeu várias críticas por conta dessa atuação em relação ao câmbio. Mas o presidente Campos Neto, do Banco Central, diz que está de olho e que, obviamente, se for necessário, serão feitas as intervenções, mas o real, mesmo com as oscilações e altas dos últimos dias, tem se mantido numa boa perspectiva, é o que analisa o presidente do Banco Central, Campos Neto. O fato de a CPI da Covid investigar também estados e municípios, né, como nós já falávamos ontem pela manhã, tira um pouquinho o foco do governo aí do presidente Jair Bolsonaro e talvez dê um pouco mais de espaço e tranquilidade aí para que o presidente possa atuar. E ontem também, importante, iniciou aí o julgamento lá do STF para manutenção da sentença do ministro Edson Fachin, que retornava aí os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permitindo então que ele viesse a concorrer, caso queira, à presidência em 2020. Falando já um pouquinho sobre essa questão, a princípio o STF manteve a obrigatoriedade de ser julgado por todo o plenário, ou seja, não apenas uma das turmas, como era a ideia inicial, para definir o futuro político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já nos Estados Unidos, mesmo com o crescimento da atividade econômica, como foi divulgado ontem, e com o discurso de Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, tranquilizando no seu discurso ali a atuação do Fed em relação à taxa de juros e principalmente perspectivas aí em relação à inflação, ainda assim não teve um forte movimento nos pregões, apenas o índice Dow Jones fechou com leve alta no dia de ontem. Já por outro lado, a China repercutiu bem o resultado das empresas de tecnologia e, como já havíamos informado ontem pela manhã, fechou em forte alta. Por fim, a Europa fechou em direções opostas, ainda aguardando aí o movimento dos resultados das empresas do primeiro trimestre de 2021. E
obviamente aí repercutindo também o discurso do vice-presidente do Banco Central Europeu, que falou ontem, principalmente aí dizendo que não deve haver um recuo nos estímulos econômicos nesse momento, pois um recuo no momento errado seria mais prejudicial que a manutenção por mais tempo dos estímulos econômicos ali para a União Europeia. Vamos olhar um pouquinho aí para os números específicos do fechamento do dia de ontem. O índice Ibovespa teve uma alta de 0,84%, fechando aí a 120.294 pontos. Boa alta aí para a semana, uma boa retomada do índice. O dólar teve uma queda de 0,75%, fechando aí a R$ 5,66. Bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, fechou aí com queda de 0,99% a 13.730 pontos, principalmente aí sendo bem ofuscada aí por fortes quedas de algumas fortes empresas aí de tecnologia, como o Facebook, que caiu bastante no dia de ontem. O índice S&P 500 queda de 0,41%, fechando a 4.124 pontos. E Dow Jones, como já falávamos, uma leve alta de 0,16%, fechando aí a 33.730 pontos. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro lateralizou novamente, uma alta aí de 0,07, mudando somente as casas decimais, fechando aí ontem na casa dos 6,81. A Alemanha, dentre as bolsas europeias, foi a única que teve queda no dia de ontem, fechando aí com queda de 0,17% a 15.209 pontos. Já a França teve uma alta de 0,40 no CAC da França, fechando aí a 6.208 pontos, e o Reino Unido uma alta aí de 0,71% a 6.939 pontos. Olhando aí para a Ásia, que nós já falávamos de fechamento sempre aí durante o nosso Morning Call, a China fechou em alta de 1,55% a 13.738 pontos, e o Japão queda de 0,44 a 29.620 pontos, fechamento aí do dia 14. Olhando aí para o cenário de cripto, o Bitcoin ontem teve uma queda de 0,73%, enquanto o Ethereum subiu 5,64%. E ao olharmos aí para o petróleo futuro teve forte alta no dia de ontem. O Brent fechou aí a $66,26 o barril, enquanto o WTI fechou a $62,75 o barril. Índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, ele fechou aí a 16,99 pontos, uma alta de 2,04, ainda demonstrando uma forte confiança no mercado de ações norte-americano. Índice de metais futuro, o ouro fechou aí a 1.736,50 a onça, uma leve queda. Alumínio futuro fechando aí a $2.328,25. E quem apresentou uma forte alta no dia de ontem foi o ferro refinado, a negociação futura dele chegando aí a $171,42. Fechamento aí das principais ações do índice Ibovespa, as principais altas, nós tivemos aí Marfrig com alta de 5,54% no dia de ontem, chegando aí a R$ 18,55. CVC Brasil, CVC B3, fechou aí a R$ 21,43, uma alta aí de 5,35%. Uzi Minas fechou com alta de 4,20%, chegando a R$ 20,81. BIF3, que é Minerva, também de produção de proteína bovina, né, também voltado ao setor de frigorífico, alta de 3,86% a R$ 11,02. E Vale 3 chegando a R$ 107,00, alta de 3,30%, motivado aí também, nós acabamos de falar, pela alta do minério de ferro. Olhando para as principais baixas, aí liderando nós tivemos Cogna, que caiu 4,61%, chegando a R$ 4,13. Sula 11 caindo 3,43% e fechando a R$ 32,60. E GTA 3, que é Iguatemi, queda de 3,18%, R$ 36,82.
Lame 4, lojas americanas fechando aí a 3,15% de queda, fechamento da ação no dia de ontem a R$ 23,31 e Eneva 3, 2,80% de queda a R$ 16,31 o fechamento aí das principais ações aí altas e baixas do dia de ontem, dia 14 de abril. Hoje, olhando para a nossa agenda econômica, no Brasil aí nós podemos ficar de olho no índice de crescimento do setor de serviços referente ao mês de fevereiro. Importantíssimo ficarmos de olho aí nessa questão, principalmente porque o setor de serviços foi aquele que mais sofreu por conta da pandemia, né? As pessoas tiveram que se isolar, menos pessoas aí circulando, menos pessoas, obviamente, aí participando dos serviços como um todo, e foi o setor que teve a pior queda, né? Foi o que mais sentiu a pandemia desde o lockdown lá no início do ano de 2020. Já temos mais de um ano dessa situação. E, obviamente, o crescimento no setor de serviços demonstra, obviamente, aí que nós teríamos uma retomada um pouco melhor do que a expectativa. Vale a pena, então, ficar de olho nesse indicador no dia de hoje. Já olhando aí para o cenário internacional, hoje nós temos divulgação do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, a inflação lá da Alemanha e da França. Temos aí nos Estados Unidos os pedidos iniciais de seguro-desemprego, lembrando lá que existem duas formas, né, que são mensuradas as pessoas que estão há mais tempo no seguro-desemprego, ou seja, já tinham sido demitidas e continuam sem serviço, e existe aí aqueles pedidos iniciais que mostram pessoas que provavelmente perderam seus empregos recentemente e agora buscam aí o seguro-desemprego. Então, hoje é a divulgação desses pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Também hoje nós temos divulgação das vendas no varejo lá dos Estados Unidos e da produção industrial dos Estados Unidos, que é bem relevante. Por outro lado, temos do outro lado do mundo divulgação do PIB anual da China, que veio, obviamente, aí abaixo da expectativa, inclusive levando as ações das bolsas chinesas a caírem, e o investimento estrangeiro direto na China, que esse sim, ele veio bem acima do esperado, inclusive tendo aí um aumento aí no primeiro trimestre de quase 40% desse investimento direto aí na China. Olhando aí para o cenário político, como nós sempre falamos aqui pela manhã, o Ministério Público Federal, lá no Amazonas, ele ajuizou uma ação contra o Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello é o ex-ministro da Saúde, né? Mesmo antes da conclusão da CPI. Então, só falando um pouquinho aí sobre essa questão, teve todo aquele caos lá no Amazonas, ali falta de oxigênio, vários hospitais ali sem oxigênio hospitalar ali, passando por diversos problemas. O Ministério Público, mesmo sem aguardar uma conclusão da CPI que investiga o Eduardo Pazuello e as ações que foram tomadas em relação a esse caos, a esse problema que aconteceu em Manaus, no Amazonas, já ajuizou uma ação, principalmente aí para como na verdade voltada não à área criminal, mas sim administrativa, uma ação administrativa, onde inclui não só o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, mas também o secretário de Saúde do Amazonas e outras pessoas, responsabilizando essas pessoas aí por conta de tudo que ocorreu lá em Manaus. Voltando aí para STF, né, o plenário do STF decidiu, como nós já falamos lá no início, na abertura do nosso Morning Call, decidiu aí que quem vai votar a manutenção da elegibilidade ou não do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é todo o plenário e não somente a primeira ou segunda turma. Lembrando, foi uma decisão inicialmente monocrática do ministro Edson Fachin, referendada posteriormente aí por alguns de seus colegas, mas a ideia é que o STF como um todo venha a julgar aí, decidir se mantém essa elegibilidade, cancelamento aí de todos os processos, todas as ações em relação a Lava Jato lá no que tange ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ainda falando de STF, o ministro Lewandowski pediu uma cópia das perícias da Operação Spoofing. Essa Operação Spoofing, só para ressaltar aqui, é aquela operação da Polícia Federal que prendeu diversos hackers ali que tinham invadido os celulares de autoridades, principalmente lá o juiz Sérgio Moro, entre outros ali, e divulgado ali dados de conversas lá do Telegram e outras conversas. Então você vai lembrar desse ocorrido, aí fica mais fácil aí de você lembrar o que é a Operação Spoofing. Falando um pouquinho sobre essa questão, a própria Polícia Federal disse que não tinha como ter certeza de que aqueles dados que ali estavam sendo analisados não haviam sido corrompidos, não havia supressão ou qualquer tipo de adição naqueles dados, e em alguns casos nem mesmo a certeza de que aqueles dados eram oriundos de, por exemplo, do Sérgio Moro ou de qualquer outra autoridade. E, obviamente, nesse sentido, agora o ministro Lewandowski pediu uma cópia da perícia para que eles possam julgar essa questão também. O presidente Jair Bolsonaro diz estar no limite de tomar providências em relação ao STF e aumenta atrito entre os poderes, né? Já vem um atrito constante, o próprio general Mourão, vice-presidente, entre outros parlamentares, criticam muito a atuação do STF. O presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião com alguns apoiadores, voltou a afirmar que a CPI, né, instaurada agora, e principalmente por ordem do STF, que acatou o pedido do Cajuru, senador que havia feito o pedido aí do impeachment, não, perdão, da CPI da Covid, disse então Bolsonaro que isso aí é uma perseguição, que é algo diretamente voltado a ele, e apesar de dizer que isso não é uma ameaça ao STF, ele disse que está no limite de tomar providências em relação ao Supremo Tribunal Federal. Obviamente isso aumenta aí o atrito entre os três poderes, que já não está muito fácil. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, em uma carta, informou o presidente Joe Biden que pretende finalizar, encerrar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Seria uma carta compromisso, lembrando que o Brasil aí vem frequentemente desde o ano passado e outros anos também, mas sendo criticado aí por questões ambientais, principalmente sendo cobrado em relação à preservação da Amazônia e de toda a sua flora. E nesse momento o presidente Jair Bolsonaro então emite uma carta aí direcionada a Joe Biden, onde ele se compromete em finalizar, em terminar o desmatamento ilegal até 2030 no Brasil. Falando um pouquinho de economia, o Legislativo, o Congresso como um todo, analisa uma proposta para alterar o reajuste dos aluguéis do IGPM, o atual IGPM, Índice Geral de Preços, que mede a inflação principalmente aí voltada ao atacado, e ao invés de utilizar o IGPM, o IPCA, a inflação oficial do país, seja o indicador para reajuste dos aluguéis. Obviamente, existe aí dentro dos especialistas diversas críticas nesse sentido, principalmente deixando a ideia de deixar livre essa negociação. E um segundo ponto que se analisa é que se em um outro momento o IGPM ficar mais baixo e o IPCA mais alto, seria necessário talvez uma nova troca, né? Essa daí são algumas das dúvidas que pairam, mas é algo que pode ser mudado e pode ser votado aí pelo Legislativo já nessa semana. Lembrando que o IGPM aí teve alta exorbitante no ano passado e uma perspectiva do relatório Focus de mais de 12% de alta nesse ano também, o que impacta, obviamente, aí, ao reajuste dos aluguéis como um todo. O diretor da Anvisa, ele ressaltou que a aprovação de vacinas, em geral, depende de documentos e não é possível andar com um cronômetro. Essa declaração do diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, ela tem muito a ver com o pedido ali do STF, dando 30 dias aí para que a Anvisa decida sobre a Sputnik 5, se não liberaria aí para que o estado do Maranhão compre as vacinas, importe as vacinas e comece a imunização da população.
E então, nesse ponto, o diretor-presidente da Anvisa, como eu já falei, Antônio Barra Torres, ele disse assim, não há como ter um cronômetro, é necessário documentação que nós ainda não recebemos, e aí ele se refere especificamente a Sputnik V e também a Covaxin, aquela vacina produzida na Índia. São duas vacinas aí que já temos bastante tempo aí que está na mão da Anvisa para essa avaliação e ainda não tem um parecer específico. Falando ainda em pandemia, a Fiocruz, Instituto Oswaldo Cruz, né, informa aí que o contágio ainda está em tendência de alta e que quase 30 milhões de pessoas, de brasileiros, já foram vacinados. O problema é que um pouco mais de 60% desses brasileiros, eles tomaram somente a primeira dose, né? Então ainda estamos em estágio bem aquém de outros países, principalmente aí o relatório da Fiocruz fala em um mês de abril ainda com altos índices de contaminação e com as medidas que foram tomadas recentemente em estados e municípios de medidas restritivas à mobilidade, elas podem aí, ao final do mês de abril, início do mês de maio, estabilizar, como aconteceu já no ano de 2020, mas com um nível um pouco mais alto de contaminação do que nós tínhamos lá no ano de 2020. E os Estados Unidos, né, como nós já falamos na abertura, por meio do Fed, do Federal Reserve, Jerome Powell falou aí que os Estados Unidos está em forte crescimento econômico e geração de empregos. E que principalmente o Fed, do Banco Central norte-americano, não interfere. Quando o Jerome Powell foi perguntado ali sobre o plano Biden lá de quase 3 trilhões de investimento em infraestrutura, o Jerome Powell foi bem claro e disse que o Banco Central não interfere no Congresso nem mesmo nas decisões da presidência, assim como não ocorre interferência contrária também. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, a Coinbase, né, estreia na Nasdaq. A Coinbase é uma empresa aí específica de criptomoedas, atua somente no cenário com foco em Bitcoin e é a primeira a entrar no mercado público, né, fazer IPO lá nos Estados Unidos. A empresa está avaliada em mais de 100 bilhões de dólares na sua estreia na B3 e uma grande expectativa aí, principalmente aí pelo cenário de alta do Bitcoin. Ele teve essa semana, ultrapassou aí os 63 mil dólares aí do Bitcoin, chegando aí a seus valores mais altos, e sempre relembrando que aqui nós não damos recomendação, não é uma recomendação de compra, é somente aí uma constatação em relação às notícias. E o Ministério Público Federal pediu a suspensão da venda das ações do Banco Pan. Lembrando que nós divulgamos essa semana que o BTG Pactual comprou a participação restante. O Banco Pan ele era dividido ali, uma parte do BTG, uma parte da Caixa Econômica. A ideia do BTG é que justamente o Pan ele chegue até as classes mais baixas, né? Seja aí uma espécie de banco digital que atue com as classes mais baixas, num estilo Nubank, mas com a ideia de dar lucro, nas próprias palavras aí do BTG. E agora o Ministério Público Federal pediu a suspensão das vendas das ações, alegando aí que por se tratar de uma estatal, a Caixa Participações, ela tem se desfeito aí de diversos ativos, aproveitando aí sem o consentimento aí do governo como um todo. Aguardamos o que pode acontecer. Acredito aí que não deva se sustentar esse pedido aí, mas obviamente aí é um ponto aí a se analisar e obviamente aí deve ter oscilações aí talvez nas ações do Banco Pan essa notícia. A S&P atribuiu um rating BRAA, né? Lembrando aí são ratings de crédito, né, para a Via Varejo. Via Varejo aí é o conglomerado aí de Casas Bahia, Ponto Frio, entre outros, e trazendo aí com isso uma projeção de crescimento de até 20% nos próximos 2 anos aí para Via Varejo. Voltando, não é uma recomendação de compra, apenas uma notícia. Inclusive, complementamos aqui com uma segunda notícia que o BB Investimento, a parte de investimentos do Banco do Brasil, rebaixou o preço-alvo da ação de Via Varejo, assim como já havia feito com o Magazine Luiza, principalmente aí por conta do aumento de casos pela realidade da pandemia,
que tem feito aí com que mais lojas fiquem fechadas e sem o auxílio emergencial, reduzindo também o consumo desse tipo de lojas. A HGTX3, que é lojas Hering, né, havia uma proposta aí de fusão das lojas Hering com a Arezzo, e ontem as lojas Hering, o Conselho de Lojas Hering, informou ao mercado que rejeitou a possível fusão aí com a Arezzo, dizendo que especificamente nesse momento aí a combinação dos negócios não é vantajosa, principalmente está fora daquilo que está no planejamento estratégico das lojas Hering. Alguns especialistas de research, eles acreditavam que essa fusão poderia aí ser muito boa para as duas companhias, destacando os pontos fortes das duas companhias, mas nesse primeiro momento não atende aí aos acionistas essa fusão, essa fusão entre lojas Hering e Arezzo. A Petrobras aprovou o pagamento de dividendos, né? Ontem, inclusive, houve um imbróglio um pouco maior aí, porque havia possibilidade de ser suspensa a questão do pagamento de dividendos de Petrobras. Quem tem ações de PET4, né, que são as ações preferenciais de Petrobras, deve ter aí cerca de 79 centavos por ação. Em breve deve ser pago aí até o dia 29 de abril, referente então ao exercício de 2020. E finalizando aqui nosso cenário corporativo, a Gerdau, né, ela criou uma subsidiária que se chama Gerdau Graphene, que planeja aí desenvolver aplicações aí para os mercados voltando à área do grafeno, né, que é um condutor, ele pode ser utilizado em diversas áreas, e a ideia agora é a produção de grafeno no Brasil pela Gerdau, uma das maiores empresas aí brasileiras, inclusive aí já teve um dos maiores índices de participação no Ibovespa. Olhando agora um pouquinho para cenário econômico no sentido de abertura e fechamento de mercado, nesse momento 6h18 da manhã, nós temos aí informação do fechamento das bolsas asiáticas, onde a China fechou com queda de 0,42%, fechamento de hoje lá às 5h30 da manhã. Ainda olhando para a Ásia, a Nikkei no Japão fechou com alta de 0,07%, apesar de leve alta, importante aí visto que recentemente aí só víamos queda nas bolsas japonesas. Olhando aí para os Estados Unidos, nesse momento, 6h18 da manhã, o índice Dow Jones sobe 0,40%, o índice S&P 500 sobe 0,50% e Nasdaq sobe 0,60%. Já olhando para a Europa, o DAX na Alemanha sobe 0,30%, o CAC na França 0,30% e no Reino Unido também 0,30%, quase 0,40% de alta nessa manhã. Com certeza aí teremos um dia com maior volatilidade, como é normal. O Brasil deve seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando aí que pela frequente alta, pelas duas altas, o Brasil pode ter uma realização um pouco maior de resultados, talvez aí não acompanhar toda a alta do mercado internacional, que acompanha principalmente aí nesse momento a divulgação de resultados das empresas aí do primeiro trimestre de 2021, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que já começa a divulgação de resultados. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia, continue conosco todos os dias a partir das 5h50 ao vivo, e depois você acompanha tudo isso de forma gravada aí nas mídias sociais. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e levemos aí esse conteúdo de educação financeira à frente. Muito obrigado, bom dia, bons negócios e até amanhã, quando nós nos vemos novamente aqui às 5h50 da manhã. Tchau, tchau!